todos, paz seja convosco, pode se sentar. Estamos aqui para cultuarmos a Deus nesse dia especial, dia do trabalhador ou dia do trabalho. Alguns chegam a afirmar que é o dia do trabalho, outros é o dia do trabalhador. Mas nós queremos começar nosso tempo de meditação orando por você, orando pela sua família, orando pelo seu trabalho, orando pelos seus colegas de trabalho. Temos visto, a gente estava numa crescente a respeito do trabalho no país e agora a gente está vendo os números aumentando daqueles que estão perdendo o seu emprego. É importante entender que perto de 40% da população brasileira trabalha na economia informal. Ontem eu fiquei sabendo de uma fábrica de biscoitos lá no Rio de Janeiro, que é uma fábrica muito famosa, biscoito, esqueci o nome, né? Mas essa fábrica funciona desde 1956, 1957, e ontem eles pararam com as atividades por tempo indeterminado, porque a chave dessa empresa são as pessoas que vendem na praia, que vendem nas sinaleiras, que vendem nos ambientes públicos, né? Então a gente percebe a economia informal, que é muito significativa aqui para o nosso país, ela está sofrendo muito. Mas nós queremos orar por você, queremos pedir que Deus te abençoe no seu trabalho, Deus, as empresas fazendo contas, né, fazendo planejamento, mas uma das coisas que nós vamos meditar daqui a pouco é que a lógica de Deus para o trabalho é um pouco diferente da nossa lógica. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem suprido as nossas necessidades. A gente percebe a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, nos mínimos detalhes, na nossa mesa, na nossa cama, na despensa. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos desampara e não nos deixa faltar nada. E nós queremos orar a Ti, Senhor, orar por aqueles que estão trabalhando, que o Senhor abençoe cada um, o seu trabalho, as suas responsabilidades, a sua profissão, e orar também por aqueles que estão desempregados, que o Senhor milagrosamente abra uma porta, que o Senhor venha com ideias novas, ideias transformadoras. Senhor, em nome de Jesus, ajude a cada um, Senhor, ajude a cada pessoa a encontrar confiança e segurança no Senhor, e às vezes em momentos que a gente não sabe o que fazer na vida, mas nós confiamos em Ti, nós sabemos que o Senhor tem a resposta, nós sabemos que o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que nos ampara e nos socorre em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Abençoe, Senhor, abençoe a cada um dos irmãos, seja com eles, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Dia do Trabalho aqui no Ocidente, ele foi instituído em 1886, na cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, uma manifestação, né, pública, reivindicando melhores salários, melhores condições, e aí deflagrou-se, né, uma convulsão social lá nos Estados Unidos, e isso repercutiu bastante no mundo, né, e a gente acaba recebendo muita coisa também que vem lá nos Estados Unidos e no mundo ocidental, praticamente o dia. E aí os outros países da Europa, cada um com a sua realidade, né, também, e aqui na América do Sul, acabou sendo instituído principalmente no Ocidente, né, do lado ocidental do mundo, o Dia do Trabalho foi instituído. Aqui no Brasil, o Dia do Trabalho é um dia marcante, porque no governo Getúlio Vargas, ele sempre, no dia 1º de maio, ele tinha uma notícia boa para os trabalhadores.
E as leis trabalhistas, né, que nós temos hoje foram instituídas na época do governo Vargas, para vocês terem ideia. Tivemos uma reforma trabalhista aí agora há poucos meses, mas ainda a base, toda a estrutura trabalhista vem lá da época do governo Vargas, e é no dia 1º de maio que é instituído o salário mínimo brasileiro. Então, no dia 1º de maio, o presidente Getúlio Vargas, na época, ele instituiu o salário mínimo, o salário de referência, né, para todos os trabalhadores brasileiros. O mundo, lógico, tem mudado desde a época de Vargas. São novas profissões e a tendência ainda é maior, né, de uma mudança de profissões. O ser humano, de uma certa forma, precisa fazer as suas adaptações, precisa buscar os seus espaços, precisa buscar a sua formação, a sua qualificação. Como diz, né, vocês já devem ter ouvido bastante, a gente não pode esperar novos resultados se nós praticamos as mesmas coisas, né? Então, se você espera novos resultados, busque novas práticas, busque uma nova profissão, busque uma nova forma de exercer o seu trabalho, exercer as suas habilidades. Você, principalmente que está na economia informal, quem sabe você tem que vender um outro produto, quem sabe você tem que fabricar outro produto, tem que ter uma certa criatividade. E eu me lembro, para nós como cristãos, né, vocês lembram quando o povo de Israel estava lá no deserto, que Deus orientou para que se construísse, né, o tabernáculo, e foi passando orientações para eles, né, como que deveria se fazer, e Deus levantou lá entre o povo homens, né, habilidosos, né, com capacidade artística, com capacidade, né, de montar estruturas e etc. Então é tempo de novas posturas, de novas profissões, de novas habilidades. Então é importante entendermos isso, né? E nesse dia, que seja um dia referencial para você. E uma coisa importante também, que é uma orientação pastoral. Coloque sempre o seu trabalho diante do Senhor. Coloque, quando você chega para trabalhar, esteja orando. Quando você sai, ore pelos seus amigos de trabalho, ore pela sua empresa, para que ela seja próspera, para que ela seja uma empresa atuante, para que ela seja... Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma prática, todas as reuniões de gestão, todas as reuniões importantes da empresa se começam com uma oração. Então isso é uma prática instituída na organização. Então leve isso muito a sério. Você que é um empresário, comece o seu dia com oração, termine, ou às vezes você quiser começar e terminar, ou pelo menos comece o seu dia com oração. Coloque os seus planos e os seus projetos diante do Senhor. Mas a meditação nossa também nós queremos recomendar para você. Se você quiser chegar aqui até o templo, nós estamos reunidos aqui na igreja. Se você quiser que nós façamos uma oração por você, você pode chegar dentro do seu automóvel mesmo, cumprindo todas as regras. Nós estamos aqui, todos nós, seguindo as orientações. Estamos na cidade de Campo Largo. Você não pode sair nas ruas sem máscara. Todos os ambientes têm a distância que tem que ser respeitada. Nós temos o álcool gel, segundo as recomendações. Eu só não estou usando a máscara aqui agora, porque estou me comunicando com vocês, mas a minha máscara está ali, respeitando as distâncias e todos os espaços que são recomendados pelas organizações de saúde. Então leve isso muito a sério. Mas se você gostaria de receber uma oração, consagrar o seu trabalho, o seu serviço ao Senhor, também uma coisa importante, eu gostaria de incentivar você, também para a generosidade. Às vezes você tem o seu trabalho e você gostaria de agradecer e de expressar ao Senhor, né, a gratidão por aquilo que Ele tem feito por você. Quem sabe você tirar um dia do seu trabalho e dedicar ao Senhor, né? Isso aqui é uma oferta que eu vou dedicar ao Senhor. Quem sabe você separar algumas, se você produz ou se você vende, eu não sei qual é a sua atividade, onde você vai fazer uma separação de uma oferta generosa para o Senhor. Isso também é uma forma que nós temos para expressar a Deus a gratidão do nosso coração por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Um princípio que eu tenho aprendido na minha vida é de que a bênção não compartilhada, ela estraga. A
bênção não compartilhada, ela estraga. Então aprenda isso com você, compartilhe. Deus tem te abençoado. Alguém diz assim, em época de crise, alguns choram e outros vendem lenço. Tem pessoas, eu já conheço pessoas e tenho conversado que nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, estão ganhando muito dinheiro, onde jamais ganharam tanto dinheiro como eles estão ganhando agora. Então, seja solícito, seja uma pessoa, se Deus tem te abençoado, abençoe, ajude pessoas, seja solidário, às vezes com cesta básica, ou às vezes com recursos financeiros mesmo. Às vezes você não sabe muito o que fazer, então vem até a igreja, faça uma oferta generosa e pode ter certeza que a igreja tem tantos projetos e tantas pessoas que podem ser atendidas. Mas eu gostaria de falar com vocês uma meditação bíblica sobre a lógica de Deus para o trabalho, a forma como Deus encara o trabalho, a forma como Deus atua, porque às vezes você tem a sua formação, você tem as suas habilidades. É interessante, uma das coisas que eu tenho percebido é de que muitas pessoas, elas têm uma determinada formação, mas não é necessariamente aquela formação que lhe dá riqueza, né? Alguém diz o seguinte, não é necessariamente o seu diploma que te vai prosperar, são as suas habilidades, são os seus dons. Tem pessoas que têm formação em engenharia, mas são excelentes vendedores. Tem pessoas que têm formação em artes, mas são excelentes financeiros, que têm inteligência financeira e etc. Então, são as suas habilidades que Deus tem te dado, os seus dons que vão te fazer próspero. Mas Deus tem uma certa lógica, uma lógica às vezes não tão convencional a respeito do trabalho, e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Abra sua Bíblia, se você tiver acesso às Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 20. O livro de Mateus, capítulo 20, é uma parábola contada por Jesus e tem muitos princípios aqui para nós, para mim e para você, a respeito do trabalho. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. A ideia aqui é que ele saiu cedinho. Importante lembrar e destacar os horários, né? Que segundo os tradutores, a ideia é de que ele saiu 6 horas da manhã para contratar pessoas para o seu trabalho. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário, trazendo aí, contextualizando essa moeda, seria o equivalente a um pagamento de um dia de salário hoje, né, para uma pessoa. Um dia aí hoje em torno aí de 100 a 120 reais, um pagamento de um dia de salário, um bom salário, né? Tem regiões aí no Brasil que se paga 50 reais por dia, 30 reais por dia. Mas aí combinou com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia e mandou-os para a vinha. Vocês sabem a ideia da colheita da vinha, ela é uma colheita rápida. A vinha é grande, né? Já fui em várias vinhas, se você vai ali para o nordeste do Brasil, você vai para o sul do Brasil, onde você tem, né, vinícolas enormes, né, plantação de uvas enormes, e quando ela amadurece de vez, ela não vai amadurecendo aos pouquinhos, né, ela amadurece de uma vez, e aí tem o tempo certo para colher as uvas, né, porque a própria fermentação e toda uma técnica que tem na colheita das uvas. Então, combinou com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia e mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas, por isso lembra que eu te falei a importância de destacar os horários. Ele sai às 6 horas da manhã, depois por volta das 9 horas da manhã, ele viu na praça outros homens que ainda estavam desocupados e lhes disse: vocês não vão trabalhar na vinha? Vocês vão trabalhar na vinha? E eu lhes pagarei o que for justo. Então, saiu às 6 horas da manhã, pegou o pessoal e levou para o trabalho. Saiu às 9 horas, pegou um outro grupo e levou para o trabalho. E aí eles foram. E tendo saído de novo, o dono da vinha, perto da meio-dia, ele levou um outro grupo para trabalhar. E ainda depois ele saiu novamente, às 3 horas da tarde,
e pegou um outro grupo e levou para trabalhar. E ainda ele saiu novamente às 5 horas da tarde, já estava quase no fim do dia, e tinha lá um outro grupo. Ele pegou e perguntou para eles: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então eles lhe disseram: vão vocês também para trabalhar na vinha. Então perceberam aí a sequência de horários? Saiu 6 horas da manhã, levou um grupo; saiu às 9 horas, levou um outro grupo; saiu meio-dia, levou um outro grupo; saiu às 3 da tarde, levou um outro grupo; e para concluir, 5 da tarde, já no final do dia, segundo o texto, a ideia de quando o sol já estava se pondo, já no final do dia ele leva mais um grupo para trabalhar. Então aí versículo 7, eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então eles lhe disseram: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, versículo 8, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Lembre-se que eu te falei, a lógica de Deus a respeito do trabalho é diferente da nossa lógica. Às vezes, nós, em situações difíceis na história, se nós pegarmos como referência o povo judeu trabalhou 400 anos lá no Egito, por mais de 400 anos lá no Egito, em troca de um lugar para dormir e em troca de comida, basicamente sem salário, basicamente explorado, e Deus mesmo assim os protegeu. Nós tivemos nas grandes guerras, na história da humanidade, pessoas que foram protegidas e foram guardadas por Deus, apesar das situações todas ao redor, apesar das situações todas trágicas, e pessoas morrendo, e pessoas sendo maltratadas e não tendo o básico para se alimentar, que às vezes um pedaço de pão era o suficiente para ser a alimentação de todo o seu dia. Então Deus tem uma lógica diferente, Deus tem uma forma de cuidar do seu povo. Agora, é importante você entender de que para isso, primeiro, nós precisamos, a partir do nosso trabalho, primeiro, consagrar o nosso trabalho ao Senhor. O trabalho que você tem, não esqueça nunca: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me colocou nesse lugar, muito obrigado porque o Senhor tem me dado essa empresa, muito obrigado porque aqui nessa empresa eu tenho uma oportunidade para testemunhar da minha fé, para compartilhar da minha crença em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ajudar outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque eu não tenho deixado a generosidade morrer, o fogo da generosidade apagar no meu coração. Lembre-se aqui: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague os salários, começando pelos últimos até os primeiros, começando por aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, até chegar aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu um dinário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos da terra, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e você pagou para eles a mesma coisa que pagou para nós, que suportamos o calor do dia, a fadiga, o cansaço, a fome, a sede, ou seja lá o que for. Então o dono da vinha disse deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, porque eu quero dar a esse último tanto quanto eu dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou você ficou com inveja, porque eu sou bom? E assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É uma parábola, é uma história, mas com princípios muito vivos aqui para nós. Primeiro, dono da vinha é Deus. É Deus que cuida do seu povo. É Deus que supre as necessidades do seu povo. É Deus que olha para todos nós com um olhar de bondade.
Como ele disse para aquele trabalhador, né? Está incomodado porque eu sou bom? Deus é bom. Deus cuida do seu povo. Deus supre as nossas necessidades. É em situações, às vezes, críticas na vida, onde nós nos agarramos no Senhor. É em situações críticas na vida, onde nós sabemos de que o Deus que nós amamos, que cuida de nós, que nos protege, que nos dirige, é um Deus que não nos decepciona. É um Deus que não nos deixa sucumbir nas nossas próprias limitações. Talvez em outros dias você já foi um cristão fervoroso e devoto, mas eu venho dizer para você hoje, que hoje, nesse dia do trabalhador, você deve ser mais devoto ainda. Você deve ser mais apegado ao Senhor. Você deve ser mais confiante ao Senhor. Porque quando a gente olha ao redor, quando a gente olha na nossa volta, não tem aonde se agarrar, não tem aonde se apegar. Mas nós nos apegamos no Senhor. É aquela palavra, né, de Deus para o profeta Jeremias falar para o povo: aquele que gloriar-se, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então, irmãos, nesse dia do trabalho, que você possa entender de que a lógica de Deus não é a lógica humana. Às vezes, situações críticas, situações difíceis, vai ser o momento na sua vida e na sua trajetória onde Deus mais vai te abençoar. Os grandes milionários do mundo que ainda estão vivos, surgiram as grandes fortunas, né? Surgiram na época das grandes depressões, as depressões lá na Bolsa Americana, as depressões na Europa, as grandes bolhas, né, financeiras. São nesses momentos, existem pessoas vivas hoje que se tornaram milionários a partir da queda das torres lá, das torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Então, em situações difíceis, onde nós nos apegamos com o Senhor tem uma saída. O Senhor tem nos dado capacidade, percepção e criatividade para novos. Eu acho que uma palavra é um incentivo para você. Quem sabe é um novo tempo para você. Quem sabe é uma hora de um novo começo. Quem sabe é uma hora de um novo produto. Quem sabe agora é uma hora de uma nova profissão. Quem sabe é hora de você estar ouvindo ao Senhor, percebendo ao Senhor e seguindo a direção que Deus tem para a sua vida. Tenha certeza de que o Senhor tem cuidado do seu povo historicamente. Deus nunca abandonou o seu povo. E historicamente, Deus sempre está presente ao nosso redor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos dá a criatividade, é o Senhor que nos dá a percepção para coisas novas. É um ambiente, é um momento de criatividade. É um ambiente, é um momento de criatividade. Eu fiquei vendo agora os respiradores, né, que salvam a vida das pessoas, que custam fortunas. E um grupo de estudantes de uma universidade lá em São Paulo conseguiu montar respiradores que custam R$2.000. Então já se fizeram mais de 2.000 desses respiradores que vão estar ajudando mais de 2.000 pessoas. Então é momento de estar com nossa sensibilidade, a nossa percepção, assim, atentas às orientações de Deus para a nossa vida. Gostaria de orar por você. Guarde o seu coração, guarde o seu ânimo, né? Fique animado, fique disposto, fique pronto para coisas novas, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e vai fazer muito mais ainda. E pode ter certeza que, às vezes, quando começamos a passar por todas as situações, você ficou olhando ao seu redor e pensando: puxa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas pode ter certeza que Deus tem uma boa direção para você. Pode ter certeza que Deus tem uma boa saída para você e o Senhor vai te levar a um bom termo. Me lembro daquela palavra do Neemias que dizia de que a boa mão do meu Deus tem estado conosco. Vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor, a bênção da criatividade sobre os irmãos, a bênção da ousadia,
dá coragem para novos projetos, para novos empreendimentos. A Tua palavra diz que é o Espírito que nos ensina todas as coisas. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor desperte novos talentos, que o Senhor desperte novos negócios, que o Senhor abra portas, Senhor, que às vezes a pessoa jamais imaginou de poder estar numa situação como essa. Que o Senhor dirija, que o Senhor oriente, que o Senhor abençoe as obras das nossas mãos, abençoe aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que surjam novas oportunidades e que surjam novos negócios para que o Teu nome seja glorificado e seja exaltado. E meu Deus, não deixe apagar a chama da generosidade no nosso coração. Não deixe de maneira nenhuma, ficarmos vivendo apenas para nós mesmos em torno das nossas benéfices e em torno da nossa segurança. Mas que nós venhamos estar olhando para o próximo, percebendo, sensível à necessidade do próximo. E se o Senhor tem nos abençoado muito, Senhor, que nós possamos abençoar muito também as outras pessoas. É a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, paz seja convosco. Estamos encerrando nosso chamamento para esse jejum internacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Obrigado a todos os líderes que estiveram aqui na igreja para esse tempo especial, mas também queremos abençoar você, trabalhador. Sabemos que estamos passando por dias terríveis. Quando olhamos para as notícias, não tem nada animador. E aí eu quero pegar uma frase do pastor Cícero: é tempo de nós nos apegarmos a Deus. Irmãos, é claro, é bíblico, sem Deus nada nós podemos fazer, nada nós podemos fazer. E nós estamos declarando aqui nesta igreja, declaramos aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, que os números dos especialistas aqui não acontecerão, em nome de Jesus. Ontem mesmo estava vendo uma notícia a respeito da preocupação mundial com relação à fome. A ONU está dizendo que se aproxima uma catástrofe bíblica. Foi essa a frase que eles usaram, uma catástrofe de tamanhos bíblicos. A preocupação com a segurança alimentar do mundo. Muitos países já estão segurando as suas exportações ou proibindo as suas exportações de comida para vários lugares do mundo. A Ásia não está importando mais arroz, a Rússia não está mais importando cereais, até limão já estão proibindo de importar. A Turquia, se não me engano, está proibindo de exportar limões, e por aí vai. A preocupação é muito grande. Então, igreja, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, mais do que nunca é tempo de nós nos firmarmos com Deus. Firmarmos com Deus. Eu estava pensando, enquanto o pastor Cícero pregava, que nós vamos ver muitos milagres. Por que nós vamos ver muitos milagres? Porque milagre é aquela situação que nós não podemos fazer absolutamente nada. Então nós clamamos a Deus, nós buscamos ao Senhor que faça um milagre. Com isso, não é difícil da gente pensar que coisas difíceis acontecerão, mas que nós temos um Deus que pode fazer milagres, que já fez inúmeros, milhares, milhões de milagres. E como nós temos aqui na nossa igreja, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Ou seja, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Os números dizem que aproximadamente 20 milhões de pessoas já estão desempregadas no Brasil. E que esses números podem crescer ainda mais à medida que esse tempo de restrição ele caminha para um tempo maior.
mas nós não podemos aceitar. Nós temos que declarar a vitória. Nós temos que declarar que pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Você não vai ser atingido em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela vive de uma forma diferente. Muito embora nós mesmos não percebamos muitas vezes, mas quando a gente sai para ver as coisas acontecendo aí fora, aí que a gente percebe que nós vivemos de uma forma muito especial e diferente, e isso graças a Deus. Por isso, nesse momento, eu quero convidar a você a levantar um clamor de oração, a levantarmos as nossas vozes e clamar por misericórdia, clamar a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, misericórdia do nosso povo, que Deus possa intervir com a sua boa mão para esta nação, para este país, para você sobretudo, que está me ouvindo, que está me vendo agora. Deus é maior, Deus é maior. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que tem guardado as nossas vidas todos os dias. Hoje é uma prova disso. Por estarmos aqui, por você estar assistindo, é porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na sua vida. Então eu quero te convidar a juntos nós entregarmos esse jejum internacional convocado pela Igreja do Evangelho Quadrangular e também orarmos, sobretudo com relação ao trabalho, aos trabalhadores. Sem trabalho, como seria a situação? Só Deus. Então eu peço a você que está aqui, se coloca em pé. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos e comece a entregar a tua vida. Comece a colocar a tua casa, a tua família em oração. Comece a colocar o teu trabalho agora em oração. Vamos interceder e vamos buscar ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Senhor Deus, Paizinho querido, em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja no mundo, Paizinho querido, sobretudo a Igreja Quadrangular que hoje convocou para este jejum mundial, Paizinho amado, e nós estamos entregando este tempo em oração e intercessão, clamando a Ti, Senhor, que é o nosso único socorro. Paizinho querido, nós não acreditamos que venha de governo, que venha de políticos, não. As nossas vidas estão inteiramente entregues em Tuas mãos. Tu és Senhor, Tu és Deus, Pai amado, e em nome de Jesus nós queremos orar por este dia do trabalho, que é comemorado em várias partes do mundo, mas que neste dia, sobretudo, Senhor, milhões de pessoas não têm o que comemorar, mas nós queremos buscar de Ti, que é a nossa única esperança, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja intervindo, que o Senhor venha em socorro dos Teus filhos e das Tuas filhas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar, Senhor, o trabalho das mãos dos Teus filhos e filhas, aquele que é empreendedor, aquele que tem um negócio próprio. Meu Pai, em nome de Jesus, que as portas, que as janelas dos céus se abram e que não falte trabalho, que não falte o recurso financeiro, que não falte o salário, meu Deus, para que os Teus filhos possam cuidar das suas casas e das suas famílias. Nesse dia, Senhor, nós oramos pelos empresários da nossa nação. Muitos estão apavorados, muitos, Senhor, hoje não sabem o que vão fazer, porque estão precisando demitir. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos: vem com a Tua mão, vem com a Tua ação, vem com o Teu poder, Senhor, impedindo que esses números catastróficos, Pai, meu Pai, impedindo que esses números sejam realidades, impedindo que aquilo que a imprensa está falando, Senhor, seja realidade.
realidade, mas nós clamamos, nós olhamos para o alto, nós clamamos e nós pedimos misericórdia, nós clamamos e pedimos: Deus, tem cuidado de nós, continua cuidando da tua igreja, continua cuidando do teu povo, continua abençoando a nossa nação, Senhor, que é considerada o celeiro do mundo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu olho para a tua palavra e lembro dos tempos de José, quando o Senhor o instruiu, Paizinho querido, que guardasse nos tempos de vacas gordas, porque o tempo de vacas magras chegaria. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria aos nossos governantes, Senhor, na condução do nosso país, na manutenção do emprego. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor dê estratégia à nossa área de saúde, Paizinho querido, para que possa ser minimizado os efeitos desta pandemia, que tem gerado caos, que tem gerado medo, que tem gerado aflição. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por um milagre, nós clamamos, Senhor, pelo teu agir sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, e que nós sejamos, Senhor, aquela nação como foi o Egito lá muito tempo atrás, que nós tenhamos, Senhor, para cuidar do nosso povo e também poder ajudar o mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que sabedoria haja para os nossos governantes, que sabedoria haja para o povo, meu Pai. É tempo, Pai, de nós economizarmos, é tempo de nós sermos sábios, Senhor, na condução, na administração das nossas casas e das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção poderosa seja sobre os teus filhos e filhas. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção da prosperidade seja sobre cada um deles, sobre aqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão seja sobre eles. Oramos crendo que tu és um Deus de milagre e de que estará fazendo grandes coisas em nosso favor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, e mais uma vez, se apegue com Deus, fica firme com Jesus. Ele é a nossa única esperança, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Não temas. Também tem essa palavra para repartir com você. Não temas, confiando sempre que a tua vida, que as nossas vidas estão nas mãos do Pai. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado junto com os teus queridos e junto com os seus familiares. Vamos crer que Deus estará agindo de forma milagrosa em favor do seu povo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe. Bom dia.